Olá, e sejam bem-vindos ao Fibronamics Impulse at Home. Essa sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fibronamics.com para acompanhá-lo a partir do Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Está a Europa preparada para lidar com a pandemia? Para nos ajudar a responder esta questão, temos conosco a doutora Maria Graça de Carvalho, ex-ministra de Inovação, Ciência e Ensino Superior e deputada ao Parlamento Europeu. Muito bom dia. Queria começar por agradecer à Universidade do Minho e à Fibronamics o amável convite para participar neste debate sobre um assunto tão atual como é a Europa na resposta a esta pandemia. Na verdade, estamos presentes de uma estratégia que necessita de ser de grandes dimensões, porque a tragédia perante nós, uma tragédia humana, é também ela de grande dimensão, tanto para os europeus como para os cidadãos de todo o mundo. É uma tragédia que afeta todos, mas é uma situação extremamente injusta porque não afeta todos de igual modo. Estamos perante um vírus que afeta mais os grupos mais vulneráveis, as pessoas idosas, as que já têm problemas de saúde, as populações em zonas de conflito, em regiões já propensas às catástrofes naturais. Portanto, aqueles que estão já mais debilitados e em situações mais precárias são aqueles que são mais afetados. Por outro lado, a situação também é extremamente injusta, porque este vírus tem, e como é natural, ataca também mais aqueles que estão na linha da frente para defender os outros. E estamos a falar dos profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, auxiliares, todo o pessoal que trabalha na área da saúde, mas também todas aquelas pessoas anónimas que trabalham nos setores para que fazem com que nós tenhamos os bens necessários e essenciais para a nossa subsistência, desde a questão da agricultura, dos supermercados, o garantir o acesso aos bens de primeira necessidade, como água, energia, recolha de lixo, e têm sido também esses, neste momento, os mais atingidos, os que têm que ir trabalhar todos os dias, que têm sido os mais atingidos por este vírus. Estamos, portanto, perante uma tragédia, e uma tragédia que é extremamente injusta e que atinge mesmo os nossos princípios e os nossos valores, os nossos princípios éticos e os nossos valores que considerávamos até há bem pouco tempo inabaláveis. Eu, quando ouço toda a discussão que está em cima da mesa e que se calhar é necessária, de fazer regras diferentes consoante os níveis etários, consoante as pessoas são mais frágeis do ponto de vista de saúde ou não, portanto as que podem sair e as que não podem sair, as que podem ir trabalhar e as que não podem ir trabalhar, dividindo a sociedade em dois grupos, um grupo de umas pessoas mais fortes e o grupo das pessoas mais debilitadas, é algo que me fere nos meus princípios e nos meus valores, e não é assim que eu gostaria de estar numa sociedade com estes valores. Mas eu percebo que, do ponto de vista pragmático, se calhar são necessárias medidas como estas. Portanto, é um vírus que está a atingir até aqueles princípios éticos do nosso bem-estar na sociedade. O outro exemplo é a discussão em relação a aplicações digitais que fazem, no fundo, o tracing dos nossos contactos e dos nossos percursos, que também, mais uma vez, poderá ser eficiente e necessário, mas que
vai contra também os nossos princípios de privacidade, liberdade, e neste momento questionamos mesmo esses princípios de uma forma pragmática para poder dar resposta a esta crise tão grande. Portanto, estamos perante um problema de tal dimensão que ele não pode ser resolvido por um grupo pequeno, ele tem que ser resolvido em grande escala, tem que ser resolvido a nível europeu e mesmo em colaboração com outras partes do mundo. Claro que depois as medidas têm a sua aplicação e têm que ser vistas caso a caso e região a região, mas as grandes soluções têm que ser vistas de uma forma muito mais global. Temos que, no entanto, reconhecer que inicialmente a União Europeia mostrou alguma incapacidade e algum atraso para agir de uma forma coletiva. E quando estou a falar da União Europeia, estou essencialmente a falar do conjunto de Estados-membros e da sua e do Conselho Europeu, que no fundo é uma das instituições europeias, que reúne os representantes dos chefes de Estado e do Governo, e que tiveram alguma dificuldade, para já alguma lentidão em se reunir. Uma reunião extremamente importante irá só ter lugar no dia 23 de abril, esta reunião já deveria ter acontecido, portanto tem alguma lentidão até para se reunir, e alguma dificuldade em chegar a um acordo devido a diferentes percepções das diferentes regiões da Europa, entre Norte, Sul, Centro, Periferia, como é do conhecimento de todos nós. Mas, felizmente, essa situação está a mudar. A Comissão Europeia, que começou também de uma forma pouco ambiciosa e tímida, neste momento já tem um conjunto de soluções muito mais ambiciosas, muito pressionada pelo Parlamento Europeu, que tem pedido à Comissão para ser mais ambiciosa no ponto de vista da investigação científica e desenvolvimento de vacinas, de manter a unidade do mercado interno e de trazer soluções para a recuperação económica, para fazer face às questões económicas de agora e depois para fazer face à recuperação económica desta crise, que também é uma crise económica que estamos a atravessar. Portanto, o Parlamento tem pedido à Comissão para ser mais ambiciosa e o facto é que a Comissão já propôs e pôs em cima da mesa um conjunto de medidas muito interessantes e que ainda são pouco conhecidas e que vos vou falar um pouco delas. Estas medidas foram na quinta e sexta-feira passada já aprovadas pelo Parlamento Europeu. Tivemos um plenário em que aprovámos todas as medidas propostas pela Comissão Europeia e fomos mais além, aprovámos uma resolução que insta o Conselho a fazer o mesmo, a aprovar estas medidas e pôr também em cima da mesa algo que a Comissão ainda não elaborou, falou sobre o assunto, mas não elaborou, que é extremamente necessário, que é um plano ambicioso de recuperação económica e que tenha alguma espécie de partilha de riscos, portanto, uma espécie de mutualização de dívida futura, de dívida que seja contraída por consequência das questões relacionadas com a crise do Covid-19. Portanto, esta foi a resolução aprovada pelo Parlamento, pedir para continuarmos com medidas ambiciosas e pedir ao Conselho que apoie também e aprove este plano, além das medidas que a Comissão já propôs, este grande plano de recuperação económica, um tipo de plano Marshall, que seja ambicioso, que seja de grande dimensão e que faça partilha de riscos entre os vários países europeus. Ora, o que é que nós temos já em cima da mesa aprovado pela Comissão Europeia e vou-vos falando sobre essas medidas e dizendo o que é que, na minha opinião,
é suficientemente ambicioso e o que é que necessita de maior ambição. Elas podem ser agrupadas em três categorias distintas. Uma é toda a parte relacionada com a saúde e com a emergência sanitária. A segunda são medidas do mercado interno e a terceira da parte da economia e da recuperação económica. Portanto, da primeira conjunto de medidas relacionadas com a saúde, a Comissão, também a pedido do Parlamento, aprovou um apoio de emergência com financiamento do Orçamento Europeu de 2020 não utilizado, que é cerca de 3 mil milhões de euros, um programa para o setor da saúde para apoiar a compra de material de proteção, como máscaras, também ventiladores, e um apoio financeiro, por exemplo, ao apoio de construção de hospitais móveis de campanha, portanto, necessidades prementes de transporte de equipamento médico, de transportes de doentes entre vários países, o que já tem acontecido, não tem sido muito publicitado, mas é um facto que há uma interajuda entre países vizinhos, por exemplo, doentes de França que estão a ser tratados na Alemanha, e, portanto, há vários exemplos de cooperação neste momento ao nível de tratamento médico entre os vários países europeus. Portanto, este é um primeiro conjunto, este programa de 3 mil milhões de euros, muito necessário e muito útil para os países, principalmente aqueles que estão com situações mais complicadas do ponto de vista do Covid-19. Depois, foi uma das primeiras medidas, uma contratação pública conjunta para adquirir tanto ventiladores como máscaras, batas, portanto, equipamento de proteção. Isto foi importante porque há, neste momento, uma grande batalha a nível internacional para se conseguir estes equipamentos e, dando alguma dimensão, dá-nos mais força e dá-nos condições de negociação mais favoráveis para se obter, para se ir contra um pouco toda a especulação que existe no mercado em relação a estes equipamentos. Um outro conjunto de medidas, tive a oportunidade logo de início, até a pedido de vários projetos nacionais portugueses que estavam a começar no processo de produção de ventiladores, era necessário que a Comissão Europeia disponibilizasse de forma gratuita para as empresas interessadas as normas europeias, as patentes, para que se removesse toda a burocracia e esses equipamentos produzidos por empresas que tradicionalmente não produzem estes equipamentos, os pudessem pôr no mercado, os pudessem ceder aos hospitais e a quem precisa. Portanto, o Comissário do Mercado Interno, escrevi na altura logo ao Comissário do Mercado Interno, o Sr. Thierry Breton, e ele de imediato deu uma conferência de imprensa a dizer que tudo o que estava na mão das instituições europeias neste assunto seria disponibilizado de forma gratuita e de forma flexível e ágil para que estas empresas pudessem pôr, portanto, estes equipamentos ao serviço de quem precisa. Portanto, estas foram iniciativas importantes. Há depois outra iniciativa que poderia ter ido mais além. Nós temos um Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças, o ECDC, que é um centro que faz essencialmente monitorização e junta dados e divulga esses dados, mas tem poucos poderes executivos. A Comissão reforçou o orçamento desta instituição, mas não reforçou as suas competências. Nós, como a delegação portuguesa do PSD no Parlamento Europeu, fizemos um pequeno documento com as medidas que, na nossa opinião, eram importantes para combater o Covid-19, e uma delas pedimos à Comissão e pedimos ao Conselho para que esta instituição se transformasse
numa verdadeira Organização Europeia de Saúde, com capacidade de regulação à imagem da Organização Mundial de Saúde, portanto, fazer a nível regional da Europa o que a Organização Mundial de Saúde faz a nível global. Era muito importante que, além de recolher os dados, este centro tivesse mais competências, principalmente numa altura de pandemia e que se prevê que dure por algum tempo, nós temos uma instituição com mais poderes do que uma instituição que faz, por simplesmente, que é muito, mas que não chega, na nossa opinião, a recolha e a monitorização dos dados. O segundo ponto em que penso que a Comissão pode ainda ir mais além, estamos a fazer pressão para que vá mais além, é exatamente na investigação científica. A Comissão começou com uma posição muito modesta. O primeiro anúncio deu 10 milhões de euros para esta área do Covid-19, isto foi no fim de janeiro. Ora, para quem está habituado a lidar com projetos do Horizonte 2020, isto era do Horizonte 2020, percebe que é um valor muito pequeno. Há projetos, só um projeto por vezes é maior do que este valor, e portanto nós no Parlamento mais uma vez fizemos grande pressão para aumentar esta ambição, e na verdade esta ambição foi aumentada. Neste momento temos 47,5 milhões de euros de financiamento do Horizonte 2020 para projetos, temos 45 milhões de financiamento também do Horizonte 2020 para a parceria público-privada sobre medicamentos inovadores, o IMI, e a Comissão reforçou em 80 milhões o orçamento de uma empresa alemã que está bastante bem posicionada e avançada no desenvolvimento da vacina. Ora, também na nossa posição conjunta do PSD do Parlamento Europeu, pedimos à Comissão para ser muito mais ambiciosa aqui. Nós sabemos que uma vacina, no seu desenvolvimento, ao longo do período de desenvolvimento da vacina, precisa de um orçamento que ronda os 2 mil milhões de euros. Claro que talvez não seja possível a Comissão fazê-lo sozinha, mas deve criar parcerias com o setor privado, com o setor da indústria farmacêutica, com outros países, com governos de Estados-membros, mas também fora da Europa, que têm feito muito esforço nesta área, como seja a Noruega, a Suíça, Israel e outros países, mesmo mais longínquos, e criar aqui uma missão que se consiga ter um fundo de entre 2 e 3 mil milhões de euros, e este, por exemplo, é o valor que está no fundo do presidente Trump para o desenvolvimento da vacina, é exatamente 3,2 mil milhões de dólares, porque é desta quantidade, deste valor que estamos a falar quando falamos em desenvolvimento de vacinas. Portanto, achamos que a Comissão tem que ir ainda um pouco mais além, essencialmente para o desenvolvimento de novas terapias, ou das terapias já existentes que sejam adaptadas ao Covid-19, e das vacinas, porque, na nossa opinião, a solução final passa por ter uma terapia eficiente e eficaz e ter uma vacina. Até lá, nós vamos entrar em períodos de, espero estar enganada, mas é o que dizem todos os peritos desta matéria, em períodos de recolhimento, alternados com períodos de menor recolhimento e maior abertura, mas sempre de uma forma muito mitigada, muito protegidos, desfasados, sem poder estarmos todos muito juntos, como nós gostamos, como nós gostamos, por exemplo, no mundo científico, das nossas reuniões científicas, de comunicar, de trocar impressões. Portanto, muito destes eventos só serão possíveis quando tivermos o tratamento, terapias adequadas e vacinas. E, portanto, aí temos que fazer um grande esforço para retornar um pouco ao nosso estilo de vida, embora saibamos que talvez
muitas coisas serão diferentes, mas toda aquela abertura ao mundo e abertura que nós gostamos de ter na forma de trabalhar e de conviver, parte dela só será possível quando tivermos a vacina, e por isso será muito importante trabalharmos em conjunto, os vários governos, as instituições, como a Comissão Europeia, as fundações, puxarmos todos no sentido de desenvolver essa vacina. Algo que também pedimos à Comissão Europeia e à Agência Europeia dos Medicamentos é que, mantendo os seus princípios éticos e de segurança, que nós sabemos que são muito importantes para aprovar tanto os novos medicamentos como vacinas, mas mantendo esses princípios, tentem reduzir ao máximo e agilizar, dentro do possível, os períodos depois para a aprovação de tudo que é relacionado com o Covid-19, exatamente para que possamos retomar as atividades que tanto gostamos o mais depressa e que são tão essenciais para a nossa vida e para a nossa economia, o mais depressa possível. Ainda dentro desta... portanto, estas são duas medidas, a da vacina e do centro de saúde, que nós achamos que a Comissão ainda não foi tão além como nós gostaríamos, como nós no Parlamento gostaríamos que a Comissão tivesse ido, e vamos continuar nesta batalha. Algo que a Comissão fez e que talvez não foi muito divulgado e que foi muito importante foi a ajuda no repatriamento de cidadãos europeus ou que vivem na UE ou nos países vizinhos, nomeadamente também os do Reino Unido estiveram incluídos, e perto de 40 mil pessoas foram repatriadas com a ajuda da União Europeia e financiado por um mecanismo de proteção civil da União Europeia, portanto, do orçamento europeu. E vamos agora falar das medidas do mercado interno. O mercado interno, também de início houve alguns precalços e alguma fragmentação do mercado interno, alguns países a decidir por si, alguns abusos e até histórias, algumas verdadeiras, outras... Os países queixaram-se que elas eram exageradas, mas de países que ficaram, por exemplo, com mercadorias de máscaras e de proteção que eram destinadas a outros países e no trânsito desviavam esses equipamentos e ficavam com esse equipamento. A Comissão Europeia, assim que se apercebeu destes episódios, atuou atuou junto dos países, e agora a situação está muito melhor. Existem também os chamados corredores abertos, ou os corredores verdes, para transportes de equipamentos, para transportes de alimentos, para transportes de proteção individual, que sejam importantes, e portanto estes corredores são corredores com muito pouca burocracia, em que as mercadorias podem passar, e isto é essencial para a subsistência de países, por exemplo, como Portugal, em que um país que não está no centro da Europa e que continua a receber as mercadorias e os equipamentos de que necessita. O outro ponto tem sido o ponto da proteção dos consumidores. Neste período, tanto devido ao aumento do comércio eletrónico como do cancelamento de muitos eventos e nomeadamente na área das passagens aéreas e do turismo, a Comissão Europeia tem tido um papel importante na proteção dos consumidores e tem tentado um equilíbrio entre uma posição que seja simultaneamente não muito desfavorável para as empresas, que não leve as empresas à falência, mas que proteja os consumidores. E, portanto, tem estado a desenhar soluções como bónus que são guardados durante algum tempo, não é devolvido logo ao consumidor, mas
que na situação final, daqui a alguns meses, se o consumidor não quiser adquirir esse produto, terá direito ao valor global de que pagou. Portanto, há aqui um equilíbrio entre os consumidores e as empresas que a Comissão tem estado a tentar atingir e que tem feito um papel bastante interessante. O último conjunto de medidas, que talvez sejam as mais conhecidas e que têm sido as mais debatidas, as medidas do ponto de vista económico. Nós temos já um conjunto de medidas, umas tomadas pelo Banco Central Europeu e outras pelo Eurogrupo, que foram aprovadas pelo Parlamento Europeu e que esperamos agora também a aprovação de parte delas pelo Conselho Europeu de dia 23. Uma medida muito importante e logo inicial, mais uma vez, ela foi já há algumas semanas, mas houve uma hesitação inicial, que foi a medida do Banco Central Europeu. Ela até declarações da Sra. Lagarde de início foram bastante hesitantes, mas depois o Banco Central Europeu veio com uma medida muito importante para a economia da Europa, que é exatamente a decisão de termos 750 mil milhões de euros de compra de ativos que dão a possibilidade aos governos e às empresas de continuar a contrair empréstimos em condições razoáveis e não com juros elevados, portanto com juros relativamente baixos. Esta medida é muito importante, e ainda bem que foi tomada. Houve, como eu disse, mais uma vez ali uma pequena hesitação, mas ela já está em cima da mesa já há várias semanas, e é uma medida crucial. Depois temos as medidas do Eurogrupo. As medidas do Eurogrupo, tem havido bastante discussão sobre as medidas do Eurogrupo. Elas, na minha opinião, não são ainda suficientes, são todas elas, ou praticamente todas, baseadas novamente em empréstimos e, portanto, para países, como muitos dos países europeus, como é o caso de Portugal, a Itália, a Grécia, que já têm dívidas com alguma dimensão, vão, no fundo, aumentar essa dívida pública. Estas medidas poderão ser interessantes se forem completadas pelo tal programa de recuperação económica que trará uma forma de mutualizar a dívida de alguma forma, ou através de Eurobonds, ou Corona Bonds, ou o que nós aprovamos no Parlamento Europeu, o Recovery Bonds, que é a mutualização, chamamos-lhe assim, a mutualização da dívida baseada ou protegida pelo Orçamento Europeu. Mas, portanto, quais são as medidas do Conselho Europeu? Temos o 240, do Eurogrupo. As medidas do Eurogrupo, temos uma medida do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é a mobilização de cerca de 240 mil milhões de euros a partir do Mecanismo Europeu de Estabilidade, e é uma linha de crédito cautelar. Portanto, mais uma vez, uma linha de crédito. Temos depois uma ação que é a que a Comissão chamou SURE e que o Eurogrupo deu o seu aval, que é 100 mil milhões de euros de empréstimos aos Estados-membros para fazer face às questões do emprego de curta duração e, portanto, para ajudar a lutar contra o desemprego. Portanto, é uma medida importante, mas, mais uma vez, é um empréstimo. Temos também 200 mil milhões de euros do BEI, do Banco Europeu de Investimento, essencialmente para empréstimos intercalares e moratórias para créditos e outras medidas destinadas essencialmente às pequenas e médias empresas. Portanto, são estas medidas que somam 540 mil milhões de euros, que foram aprovadas pelo Eurogrupo, mas, como estão a ver, são todas elas baseadas em empréstimos. Além disso,
houve uma medida que talvez ainda sejam, ou duas, que, na minha opinião, são talvez mais importantes que estas medidas do empréstimo, é que o Eurogrupo decidiu flexibilizar o déficit e a dívida. Portanto, o déficit orçamentais podem ser superiores a 3% do PIB, assim como a dívida pode ser superior a 60% de um país, sem, portanto, que esse país fique sujeito a medidas adicionais. Além disso, foi aprovado um quadro temporário que permite à Comissão Europeia derrogar regras em matérias de auxílios estatais. Isto é importante, ainda penso que quinta ou sexta-feira foram aprovadas auxílios de Estado para Portugal no valor de 140 milhões de euros, exatamente para empresas na área de ID, para equipamentos e investigação científica relacionada com o Covid-19. A segunda medida que é muito útil é a disponibilidade e a flexibilidade dos fundos estruturais da UE. Portanto, em Portugal estamos a falar do Portugal 2020, em que neste momento podem ser usadas de uma forma muito mais flexível, muito mais rápida, sem necessidade de cofinanciamento nacional, portanto 100% de financiamento europeu, e podem ser mudadas as prioridades e, portanto, redirecionar o financiamento para as prioridades do momento e, portanto, fazer face tanto a questões de saúde relacionadas com o Covid, como para questões da economia que sejam consequência desta crise do Covid-19. Há também uma flexibilidade em relação às restrições existentes até aqui no uso por regiões. Portanto, aquela divisão regional existente até agora, portanto, tudo isso, a partir deste momento, é muito mais flexível. Claro que esta flexibilidade é muito boa, quando bem utilizada, de qualquer maneira, é preciso ter atenção ao uso desta flexibilidade por parte de quem vai gerir, do governo e das instituições que vão gerir os fundos regionais. De qualquer maneira, a decisão da Comissão Europeia é de louvar, porque nos dá aqui uma muito maior flexibilidade para utilizar o resto do Portugal 2020 sem necessidade de cofinanciamento e de uma forma muito mais ágil e que pode ser muito mais rápida. Como vos disse, este foi o conjunto de medidas que a Comissão e o Eurogrupo já tomaram. Nós, no Parlamento Europeu, analisámos estas medidas, aprovámos estas medidas no nosso plenário de quinta e sexta-feira, mas aprovámos uma resolução em que pedimos para o Conselho, a Comissão, o Eurogrupo e o Conselho irem muito mais além. Essencialmente, completar tudo isto com um plano de recuperação da economia, financiada por dívida comum, dívida europeia, cobrindo despesas a partir de agora e não dívidas anteriores, porque isso nunca seria aprovado. Portanto, as obrigações para a recuperação seriam emitidas pela Comissão Europeia e garantidas pelo orçamento da UE. As dívidas do passado seriam assumidas por cada um dos países, como até aqui, mas haveria uma partilha de risco nos investimentos futuros relacionados não só com a saúde do Covid, mas também com as consequências económicas do Covid-19. Esta resolução, com este ponto, que nós chamamos a estas obrigações recovery bonds, temos de ter chamado outra coisa, é para nós um momento histórico, porque nós conseguimos aprovar esta resolução e este ponto, e os grandes grupos políticos do Parlamento Europeu, o PPE, os socialistas, os verdes, os liberais, votaram a favor deste plano de recuperação da economia e votaram os seus, não estive a ver em detalhe todos os deputados, mas para isto ter sido aprovado, os países
do Norte, do Centro, do Sul, pela primeira vez uniram-se para votar este plano de recuperação e estas obrigações europeias conjuntas, portanto, partilhar o risco a nível europeu. Posso-vos dizer que dentro do PPE conseguimos um acordo entre as várias delegações, incluindo a delegação alemã, a delegação holandesa, a delegação finlandesa, à volta deste ponto, que para mim é o ponto histórico da resolução. A resolução tem muitos outros pontos, mas este ponto é muito importante. Este é um começo, porque muitas vezes os deputados traduzem, principalmente aqueles que são dos partidos do mesmo partido que está no governo, estão muitas vezes alinhados com os seus partidos e com os seus governos, e portanto isto dá-nos alguma esperança que a nível dos governos também seja possível chegar a este acordo como foi dentro do Parlamento, chegar a um acordo com estes países e com as forças políticas de maior dimensão destes países. Portanto, é um sinal de esperança. Nós temos muita esperança de que o Conselho Europeu desta semana, do fim desta semana, saia com conclusões importantes. Para nós, a forma de resolver até deveria ter sido o Conselho Europeu primeiro a decidir, porque isto é uma situação essencialmente política, é uma posição política, e depois o Eurogrupo reunia a seguir para operacionalizar o que os chefes de governo e primeiros-ministros teriam decidido. Portanto, estamos com grande esperança nas conclusões deste Conselho. O Parlamento fez a sua parte e agora, como vos disse, falta ao Conselho seguir a mesma ambição do Parlamento Europeu. Além disto, do plano de recuperação, falámos do que é que poderá estar dentro desse plano de recuperação, e dentro do plano de recuperação nós continuamos a insistir nas linhas que são linhas orientadoras da atual Comissão e do Parlamento Europeu, toda a área da digitalização como fonte do desenvolvimento económico, a inteligência artificial, os dados, também todas as tecnologias ambientais, portanto o chamado Green Deal. Portanto, estas duas forças de trabalho devem continuar, claro que têm que ser adaptadas. Nós agora estamos a emitir muito menos e produzir muito menos impacto ambiental do que estávamos há uns meses atrás, mas esta preocupação com o ambiente tem que se manter. Além disso, temos que pensar um pouco a nossa estratégia industrial. A Comissão tinha aprovado uma estratégia industrial poucos dias antes de começar a crise do Covid. Na nossa opinião do Parlamento, ela tem que ser um pouco revista. A estratégia estava muito bem nessa altura, muito baseada nestas duas linhas de força da digitalização dos dados e do Green Deal, mas ela agora tem que ser um pouco repensada, um pouco no sentido de olhar para a nossa excessiva interdependência global em setores cruciais da sociedade, daqueles setores ligados à nossa sobrevivência e bem-estar, como é a área da saúde, mas não só, alimentação, energia, água, tratamento dos resíduos. Nós temos que evitar as excessiva longas cadeias de produção ligada a estes setores. É um pouco incompreensível que o mundo dependa do fornecimento depende quase a 100% da China para o fornecimento de máscaras, que eu nunca estive ligada ao fabrico de uma máscara, mas não me parece algo com uma tecnologia tal que não possa ser produzido localmente noutras partes do mundo, e o que é facto é que nós já estamos a produzir, e portanto todas as questões relacionadas com a sobrevivência têm que ser repensadas, e portanto os setores estratégicos e a nossa um bocadinho de soberania tecnológica tem que estar presente
na nossa forma de pensar, sem protecionismo, sem nos fecharmos ao mundo, mas existirem áreas em que temos que ter algum controle sobre a nossa produção. E e com isto termino, e outro facto importante para termos controle sobre os nossos setores produtivos e sobre a nossa soberania na tecnologia é uma aposta, isto ficou claríssimo nesta crise, é uma aposta fundamental e essencial no conhecimento. Todos os países e as regiões do mundo que apostam mais no conhecimento, na educação, na ciência, na inovação, estão com certeza muito melhor apetrechados para fazer face a crises como esta. Portanto, a nossa independência do ponto de vista estratégico e o nosso preparar para crises é com uma forte aposta em tudo o que é conhecimento. E, mais uma vez, a saída definitiva para esta crise reside no conhecimento e as áreas do conhecimento e a aposta da saúde, mas também aí muito baseada no conhecimento, na nossa investigação na área da saúde, na nossa capacidade de perceber os fenómenos e de produzir soluções, tem sido essencial para combater essa crise. Portanto, nós esperamos que parte deste plano de recuperação económica esteja também o novo orçamento europeu, que seja um orçamento europeu ambicioso e que tenha como principais vetores estes que fazem com que nós estejamos melhor preparados para encarar o futuro, que é toda a área relacionada com a nossa sobrevivência, como eu disse, a saúde, a alimentação, a energia, a água, o tratamento de resíduos e transversal e horizontal a tudo isto, uma grande aposta no conhecimento, na educação, na ciência e na inovação. Muito obrigada e fico a aguardar as vossas perguntas. Muito obrigado, doutora Maria da Graça Carvalho. Tempo agora para as questões da audiência. E lembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma Click Meeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Portanto, é para responder pergunta a pergunta, correto? A pergunta relaciona-se com o aumento da taxa de juros de países sobreendividados, como é o caso de Portugal. Claro que se nada for feito com uma solução que o Parlamento Europeu está a pedir ao Conselho Europeu de termos uma dívida partilhada, o risco de dívida partilhada, dívida futura, a partir de agora, resultante desta crise do coronavírus, se não conseguirmos isso, corremos um risco muito grande de aumentarmos muito a dívida, de ser uma dívida em que não partilhamos os riscos e, portanto, podemos chegar a uma situação em que temos um aumento abrupto da taxa de juros e já sabemos as consequências, já tivemos no passado recente, essa experiência foi uma experiência muito dura e, portanto, tudo vamos fazer para arranjar outras soluções. É interessante, e eu vi recentemente na televisão, salvo a doutora Ferreira Leite, dizer que nós não aprendemos, estamos a utilizar para esta crise, até agora, até ao momento, os mesmos instrumentos que utilizámos para a crise de 2011. E são duas crises completamente diferentes, de origem completamente diferentes, e, portanto, não inovamos, estamos a usar exatamente os mesmos mecanismos financeiros dos empréstimos, sem partilhas de risco, do que usámos na outra crise. Claro que temos que inovar, que temos que arranjar outras formas, por exemplo, partilhando o risco
de modo a que os países que estão a sofrer mais, e não é culpa deles, estão a sofrer mais com a pandemia, possam ter a ajuda da Europa e sermos solidários nessa partilha de riscos. Muito obrigada. O Horizonte Europa, falta aprovar a sua aprovação final. Portanto, ainda há a possibilidade de fazer ajustes ao seu programa de trabalho. Ele, de momento, só faltava aprovar o financiamento, a distribuição do financiamento e a cooperação internacional. Neste momento, devido à crise do coronavírus, é natural que nesta reta final para a aprovação do Horizonte Europa haja adaptações à situação do Covid-19. E, portanto, é muito natural que haja aqui uma adaptação do que está previsto para o Horizonte Europa, de modo a se adaptar a estas novas condições. Se acredito que a nível do consumo na Europa vai retomar os valores anteriores ao corona. Eu acredito que sim, mas vai demorar algum tempo. Tudo depende se nós temos uma solução, se temos uma solução rápida para a vacina e podemos rapidamente retomar algum dos hábitos anteriores, iremos recuperar muito mais rapidamente. Se este período de confinamento, depois saímos, depois voltamos a confinamento com primeira, segunda, terceira vaga, se arrasta por mais de um ano, que eu espero que não, a situação para recuperar para valores anteriores ao corona será longo. Por outro lado, eu acho que, de qualquer modo, quando falamos valores anteriores ao corona, a vida já não vai ser completamente igual. Mesmo que tenhamos a possibilidade de viver igual ao que vivíamos, há coisas que se vão alterar, porque esta crise também nos fez repensar algum dos hábitos mais consumistas e portanto, haverá aqui algumas formas de estar que se vão alterar, algumas delas com consequências positivas, nomeadamente para o ambiente, abandonando alguns comportamentos mais supérfluos, e portanto penso que haverá uma recuperação, mas haverá aqui adaptações ao nosso estilo de vida devido a este período de confinamento que estamos a passar. A Comissão Europeia tem sempre uma posição muito prudente e não reage muito aos discursos muito personalizados. Reage às políticas, reage aos programas, não faz muita fulanização da política e bem, e portanto não continua no caminho traçado em relação à cooperação, tanto com os Estados Unidos, tanto com a China, na cooperação a nível da investigação científica, da cooperação a nível do comércio internacional, de ter boas relações de troca de informações, que é tão essencial para combater crises como esta, que haja boas relações entre as várias partes do mundo, com trocas de informações do que é que se está a passar, com troca de dados.
a cooperação internacional nesta altura e as boas relações entre os países e as zonas do mundo são essenciais. E é isso que a Comissão Europeia defende, e não começar num jogo de comentários e contra-comentários que não ajudam a resolver a crise. Se acho possível haver consenso em relação ao Corona Bonds. Para já, é muito importante definir muito bem o que é que entendemos ou por Corona Bonds, ou por Recovery Bonds, ou por Eurobonds, porque por vezes eu ouço as pessoas falar sobre cada um destes e estão a referir-se a coisas muito diferentes. Portanto, em vez do nome, temos que tentar chegar a um acordo sobre partilhar riscos sobre despesas ou dívida que é contraída devido a despesas na área da saúde e da economia relacionada com esta calamidade do Covid. E depois, como é que garantir? Garantir, por exemplo, com o orçamento europeu. Esta definição, que se calhar não é o que a maior parte das pessoas pensam que é o Corona Bonds ou o Eurobonds, foi relativamente pacífico ser acordado dentro do Parlamento Europeu. Já uma mutualização da dívida sem restrições era completamente impossível. Portanto, dívida futura, só contraída para determinadas atividades relacionadas com o coronavírus e que seja protegida pelo orçamento europeu, nestas condições foi possível. Portanto, quando nós falamos de Corona Bonds, temos que depois definir o que é que é. Se for, por exemplo, algo como eu estou a dizer, eu acredito que talvez seja possível um acordo, e seria muito importante esse acordo, exatamente em relação à subida dos juros, como foi a primeira pergunta que sobre esse perigo de que se não tivermos uma ajuda nesta partilha do risco, podemos ter uma subida dos juros em flash, o que seria bastante mau para Portugal. Muito obrigado, doutora Maria da Graça Carvalho. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fibrenamics.com e participe do debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Muito obrigada.